para o professor Cristóvão Buarque. Todos nós conhecemos a história do professor Cristóvão. Ele foi reitor da UNB e escreveu diversos livros e atualmente é senador, e já discutimos sobre a sua participação em ciência e tecnologia, que é fundamental. Professor, muito obrigado por ter vindo. E a palavra é sua. Aqui quem agradece sou eu. Eu agradeço porque é uma grande satisfação estar aqui nesse Instituto de Estudos Avançados, pelo qual eu tenho um grande respeito desde a sua criação e que eu acompanhei sempre. Eu me preparei para falar do tema específico, mas eu me senti provocado pelas falas. Eu vou fazer uma certa elucubração antes de entrar no tema específico e tentando ficar nos 15 minutos. Veja bem, a minha elucubração é por quê? Por que estamos ficando distanciados dos outros, para trás? Por que estamos num túnel sem luz visível na frente? Para mim, o que está acontecendo é que nós não temos coesão nem rumo. Não temos coesão social e política e não temos um rumo histórico para onde seguir. E não temos, porque nós insistimos em um rumo e o mundo mostrou que aquele rumo não era o certo. O Brasil tem uma história de rumos que ficam para trás. É como se o túnel não apenas não tivesse luz na frente, mas não tivesse luz atrás. A luz foi apagada pela realidade mundial. É antigo. Nós tínhamos um rumo no século XIX. A riqueza vinda da exploração escravocrata na agricultura exportadora. Olinda chegou a ser uma das cidades mais ricas do mundo. Muitos. Fizemos em Belém, foi uma das mais ricas com a borracha, já não escravocrata explicitamente, mas de certa forma também. O mundo mostrou que a saída era a industrialização. E embarcamos no rumo. Dois problemas surgiram. Um é que, como não tínhamos coesão, enganamos na hora de fazer os orçamentos com a inflação. Não tinha coesão para escolher onde colocar dinheiro. Então a gente colocava para tudo. E a maneira de resolver isso é a inflação. Você só tem R$4, mas se esses 4 quer se gastar 5, só tem um jeito. Ou você não gasta, ou você diz que 5 só vale 4. É a inflação. Não temos coesão. E o rumo, de vez em quando, ele some pela realidade do mundo. A industrialização metal-mecânica se esgotou a partir, mais ou menos, dos anos 80, como aqui se viu. Surgiu uma nova revolução, que foi falada, você falou a terceira. E nós não nos reciclamos para essa nova realidade mundial. Um exemplo bom é a nossa política de informática. Nós nos concentramos em produzir o hardware e não em formar os cérebros que iam inventar os softwares diferentes, as linguagens diferentes. E nós insistimos anos e anos na política de reserva de mercado para a produção dos velhos equipamentos. É isso que hoje, a meu ver, nos deixa sem dinheiro para nada. Porque estamos sem rumo. Nossa base não se preparou suficientemente para a nova economia do conhecimento, para a nova economia global e para o esgotamento dos recursos fiscais. E aí vão ficar algum tempo ainda sem coesão e sem rumo. O Zago falou, e é verdade, dispense os políticos. Mas tem que botar outros no lugar. Porque senão é o caos. A Síria dispensou os políticos, ficou com as suas seitas. Ou um regime autoritário, que lá também tentam fazer e nem assim conseguem. Nem vai ser bom regime autoritário e nem vai ser bom deixar o vácuo do poder. Mas tem uma coisa pior, é que não basta político mais. Nós precisamos de pensamento, de filosofias na cabeça dos políticos. E hoje não temos.
Não é mais o desenvolvimentismo, não é mais o socialismo, não é mais o liberalismo. Nós estamos numa perplexidade, sem coesão e sem rumo. Você falou, Luiz, do Sputnik. Se a Argentina fizesse alguma coisa que a gente quisesse vencer e dissesse, a Argentina botou um satélite, vamos colocar um homem na Lua, a gente não ia ter coesão para isso. Os produtores agrícolas iam dizer, na Lua não se produz soja, tem que fazer a estrada aqui. Os sindicatos iam dizer, mas qual é o salário que a gente vai ganhar para preparar esses astronautas? E a educação, na hora que dissesse tem que ensinar mais ciência, os professores de sociologia iam dizer, momento, estão querendo tirar o emprego da gente. Não temos coesão e não temos rumo. Nem o rumo para botar um homem na Lua, vencendo dos soviéticos, como fez Kennedy, e nem temos o rumo e a coesão de colocar o dinheiro. Por isso é tão importante hoje a universidade. Não é só para formular a ciência e a tecnologia dos novos tempos, mas é para formular um novo conceito de progresso. E a gente estava discutindo fazer um debate na ABC sobre isso. Qual é o conceito de progresso? Pois bem, dito isso, nós precisamos sobreviver nesse túnel sem luz na frente. Nós professores, nós políticos, eu acho que não, porque eu acho que vamos ser substituídos, felizmente. Mas tem um perigo. O Macron fez uma maravilha. Nós não vamos poder fazer, porque as leis não deixam. Aqui, para você ser eleito, tem que ter pelo menos um partido. Tem que ser filiado. E tem que ser filiado tantos meses antes. Então, quem decidir ser candidato não vai poder. O Macron, quem nunca pensou em ser candidato 2 meses atrás, eu vou investir nisso, vou ser candidato para conduzir o meu país. E ganhou a eleição, provavelmente. Mas mesmo Macron, mesmo na França, eu tenho medo que falte uma ideologia no sentido de conhecimento de ideias, não dos ismos do passado, que unifique essa maioria que ele adquiriu. Essa maioria pode desaparecer na França, rapidamente. Se não houver uma filosofia, ou 2 ou 3, aliás, 2 ou 3 ou 4, muitas. Então, enquanto nós estamos nessa disputa hoje por recursos, e alguns com saudade do tempo em que se podia gastar mais do que se dispunha, sem disputar de onde vem o dinheiro, os outros países estão com rumo e coesão. A China é um bom exemplo, que a gente começou também no café. Lá pode perder a coesão também. A China tem indicações, problema ecológico sério que pode barrar, uma bolha financeira, eles têm esgotamento do regime autoritário, a qualquer momento isso pode quebrar, tem uma migração interna forte, tem uma juventude que se ocidentaliza, quebrando a coesão. Então, nós podemos ter problemas. Mas, se eles não caem, como é que a gente sobe para não ficar absolutamente para trás? Veja bem, eu fiz uma lista aqui de alguns dos problemas que eu vejo que impedem o Brasil. Somos imediatistas demais. E tanto a educação como ciência e tecnologia é um investimento de médio e longo prazo. Nós desviamos recursos de um lugar para outro e ninguém reclama. Nós gastamos 30 bilhões com essa tal de Copa. Eu fiz um artigo em 2013 mostrando que com o dinheiro de um estádio de Brasília, onde não tem futebol, os timezinhos lá não têm torcedores, só chega a 1/4 do público quando o Flamengo joga ou o Corinthians. Eu mostrei que com aquele estádio, quando eu falava em 1 bilhão e 600 milhões, no fim gastaram 2, era possível formar mais engenheiros pelo ITA do que nos 64 anos do ITA. E quando eu digo mais engenheiros, não é os 5 anos, não. É desde a primeira série do ensino fundamental. Eram, se eu não me engano, 6.500 que a gente poderia formar. Mas ninguém brigou. Porque, como não há coesão, para dizer vamos parar a Copa, ou então vamos parar o ITA, a gente prometeu estádios e escolas. Nós vamos ter que parar isso, até porque a saída da inflação não traz coesão, ao contrário. A inflação é descoesanadora, inventem a palavra, porque as brigas ficam mais explícitas pelo que se tem.
No caso de ciência e tecnologia, nós não fizemos a análise, não vou nem chamar crítica, de programas que, apesar de bons, mas tinham um cunho muito mais de atender o interesse da pessoa beneficiada do que da nação inteira. Eu coloco nesses termos, inclusive um que eu apoio, que é o Ciência Sem Fronteiras. Claro que é melhor colocar dinheiro em Ciência Sem Fronteiras do que em estádio de futebol, não tenho dúvida nenhuma. Mas eu acho que tinha outras alternativas do ponto de vista do desenvolvimento científico e tecnológico melhor. Inclusive trazer grandes cientistas para cá. Mas eles não votam aqui. E a gente quer gastar dinheiro para ganhar voto. Pelo imediatismo, a força do corporativismo, a falta de ambição para sermos campeões em educação, em ciência e tecnologia, não está na mente brasileira. Aliás, alguém falou num problema que eu anotei, que é mais do que aquilo, é mental. Nós temos o problema das empresas. As empresas não investem em tecnologia, em parte por uma questão mental. A mentalidade que formou-se do empresariado brasileiro é de viver às custas do Estado, é de explorar cada vez mais o trabalhador, é de sonegar impostos, é de importar tecnologias antigas, não é da inovação. Não é do lucro pela produtividade e a competitividade que a Helena mostrou como o Brasil vem caindo. E, claro, a mediocridade política de um país que democratizou o seu Congresso sem educar os seus congressistas. Se você olhar o parlamento do século XIX, que era elitista, aristocrático, tudo era educado. Educadíssimos. Nós fizemos uma coisa boníssima. Tiramos a vitaliciedade dos aristocratas e colocamos pessoas eleitas, mas sem o mesmo grau de educação. Eu não falo instrução nem diploma. Eu falo educação do ponto de vista da humanidade. Então nós estamos hoje navegando num pântano e sem bússola. E sem luz na frente do túnel, e a luz de trás não serve mais. O que fazer? Eu defendo muito a criação do que eu chamo de Sistema Nacional do Conhecimento e da Inovação. Mas isso o mais rápido possível. Que consiste em 5 pontos. Uma revolução na educação de base que permita a toda criança ter uma boa escola da primeira série fundamental é a última. Isso levaria 20 a 30 anos, mas é possível. Eu não vejo outra saída a não ser o governo federal adotando as escolas das cidades onde não há recursos. Tem o nome péssimo de federalização. Adoção, como quiser. Mas nossas escolas federais são boas, as 540. É verdade que lá só entra com uma seleçãozinha antes. A universidade precisa de uma profunda reforma. Nós chamamos de ProUni, um programa que não fez reforma da universidade, a não ser de prédio, que eu saiba. Precisamos de mais de reforma da estrutura. Precisamos concentrar mais recursos nas áreas prioritárias. Eu acho que é ciência e tecnologia. Quem quiser diga que é outra. Nós precisamos mais rigor na seleção, mas preferimos aumentar o número de alunos sem o cuidado da avaliação. O próprio professor Zago se orgulhou aqui de mais alunos da escola pública. Eu gostaria que entrasse mais alunos da escola pública na universidade, porque a escola pública melhorou, e não porque a gente teve que colocar cotas. Diferente de cota para negros, porque aí é uma questão racial para pagar uma dívida. Por exemplo, não tem nenhum negro aqui que eu esteja identificando. É diferente. Mas aí tem que ser com mais vagas para esses poucos. Mas, de qualquer maneira, tem que sair do populismo. Eu falei no Ciência Sem Fronteira, mas eu acho que mesmo FIES foi um programa que desperdiçou recursos, beneficiou o indivíduo. Qualquer jovem que vai para o exterior, a gente sabe como isso é bom para ele. Mas não necessariamente é muito bom para o país, embora sempre fique alguma coisa, mesmo quando vai de turismo e descobre que o metrô funciona. Nós precisamos de uma aliança com o setor produtivo, nós precisamos valorizar patentes, que aqui a gente prefere no Lattes valorizar artigos. Nós precisamos aceitar as organizações de professores, e eu fiquei muito curioso, já mandei uma mensagem querendo saber essas 38 mil grupos de cientistas que tem no CNPq, que o Jorge falou. Fiquei muito curioso. Nós precisamos garantir autonomia, mas comprometida com o rumo que a gente precisa ter,
Nós precisamos de estabilidade, mas comprometida, o professor ficar desde o primeiro dia com estabilidade plena, sem avaliação. Eu acho que não é bom para a ciência e a tecnologia. Nós precisamos, e eu fui o primeiro, talvez, a ser eleito reitor diretamente, mas está na hora de mudar a maneira de escolher nossos dirigentes, de tal maneira que leve em conta, além dessa capacidade de dialogar com seus pares, duas coisas: mérito e sintonia com o projeto nacional, com o rumo do país. Nós precisamos envolver a universidade com a educação de base. Não sei quem falou, mas tem que ser. A universidade nunca vai ser boa se a educação de base for ruim, a não ser que sejam pouquinhas universidades. Aí seleciona com muito rigor e pega um tiquinho de gente. Como faz o ITA, como faz o Instituto Rio Branco. Mas aí não dá o salto nessa tecnologia. As empresas, nós temos que mudar a mentalidade, e elas só entendem de dinheiro. Eu acho que o BNDES tem que se concentrar no financiamento de empresas que dão contribuição à inovação científica e tecnológica. O BNDES da Coreia não empresta dinheiro para açougues. Não é porque tem propina ou não tem propina, contribuição ou não para a eleição, é porque açougue não traz, aparentemente, contribuições científicas importantes, embora lá na genética, na criação do boi, exista. Mas então é porque aumenta a qualidade do boi, e não porque aumenta o PIB. Eu acho que a gente precisa substituir alguns impostos atuais que as empresas pagam para um imposto que vá para a ciência e tecnologia. O dinheiro que o BNDES financiar a empresas inovadoras, uma parte tem que ir para outros setores. Finalmente, dois itens mais, que é a cultura nacional. A gente tem que ter um clima nacional de querer ser campeão em inovação, de querer ser campeão em ciência e tecnologia. E, finalmente, mais uma vez, a educação de base. Isso seriam os itens de um sistema nacional do conhecimento e da inovação. Aqui entra uma contribuição das universidades na sua reforma, a modificação da mentalidade empresarial, dinheiro para a educação. Mas eu concluo dizendo, isso só vai ser possível a partir de agora, se além de lutar por mais recursos para nossas instituições e prioridades, nós identificarmos de onde esse dinheiro vai ter que sair. E isso, para mim, é a grande conquista dessa PEC, que considero maldita, do teto. Ela traz uma indicação fundamental para a educação nossa, de que dinheiro, para dinheiro, também vale a aritmética. E 2 mais 2 é igual a 4. E se a gente quer pegar R$1 desses 4, tem que dizer de onde sai. Eu estou preparando minha contribuição para aumentar em 10% o orçamento real da educação de base, dizendo de onde sai. Inclusive dos gastos do Congresso, dos gastos da Justiça, de subsídios, de desonerações. Eu creio, minha querida Helena, que a gente precisa fazer isso também na ciência e tecnologia. As universidades precisam fazer isso, precisam identificar de onde tirar o dinheiro. E começarmos a nos organizarmos para brigar também contra, e não só a favor da gente. Contra aqueles que, a meu ver, não representam o bom rumo para o Brasil. E isso vai provocar um conflito, a médio prazo vai provocar a coesão. Quando conseguimos convencer o povo brasileiro de onde é mesmo que a gente precisa investir os poucos recursos que dispomos. Eu agradeço mais uma vez, mas eu já disse, vim falar como professor, como quem tenta pensar. Na hora das perguntas, se quiserem, façam ao senador que eu respondo. Eu gostaria de responder um a um, mas vou responder mais ou menos em bloco. Mas antes eu queria falar uma coisa que eu tinha anotado e não coloquei aqui. Na reforma da universidade, nós vamos ter que escolher se a universidade é escada ou é alavanca. Se é escada para quem entra nela, ou alavanca para o Brasil inteiro. Claro que ela será alavanca, beneficiando também a nós, professores, alunos, sobretudo, os funcionários, o salário em si. Pois bem, mas eu creio que nós temos tratado a universidade como se fosse uma escada e não uma alavanca para o progresso. Tudo é visto como se o beneficiado fosse o aluno que entra aqui. Não pode ser assim.
A não ser que fosse totalmente privada. Aí você tem direito de comprar sapato e diploma. Mas se é público, tem que trazer uma contribuição para o progresso, como alavanca. É verdade que o Brasil inteiro está vendo a política como sendo um instrumento de escada social para grupos, para corporações, e não de transformação para o conjunto. Mas é um debate que era preciso fazer nas universidades. Escada ou alavanca? Quanto começando pelo Craig, aqui estamos gastando, é uma pergunta, nós estamos gastando pouco em ciência, mas será que estamos gastando bem? Não. É aquela velha pergunta que eu coloquei. Nós tínhamos um rumo, estamos sem rumo, mas aquele rumo era bom? Não era. Nós não estávamos num rumo bom, estou falando do Brasil, não a ciência especificamente. E botar dinheiro em certos setores é jogar dinheiro fora. Se chover no quintal de uma escola, vira lama na primeira chuva. A gente tem que dizer como é que esse dinheiro vai chegar ali na cabeça dos meninos. Nós não temos discutido tanto como aplicar, temos discutido como ampliar os gastos. Sobre o que eu achei interessante é que, do ponto de vista da maximização do lucro, não interessa gastar dinheiro em ciência e tecnologia na nossa empresa, interessa nessas empresas aqui, nessas empresas que fazem essas coisas. Até mesmo produzir soja, jogaram para o Estado na Embrapa, a Embrapa que fez a pesquisa. E aí eu quero dizer que eu tenho conversado com gente lá do Mato Grosso do Sul e dito para eles que ali é riqueza mesmo. Ali a gente discute a marca do carro, eles discutem a marca do avião, aqueles empresários. E eu digo para eles, o Pará já foi assim. E de repente afundou quando levou-se borracha lá para a Malásia. Levaram uns pezinhos de seringueira, acabou a riqueza. Vão levar soja para a África, na metade do caminho para a China. Não tem como não levar. E com a tecnologia da Embrapa. E empresários brasileiros. E a gente não pode proibi-los. O próprio Embrapa já está lá, numa contribuição. Qual é a solução que eu tenho discutido com eles? Pegar o dinheiro que eles têm hoje, sobrando, e transformar aquilo em uma espécie de Silicon Valley. Investir em desenvolvimento científico e tecnológico. Como também aqui no interior de São Paulo, criar algumas áreas onde a gente vai fabricar produto de alta tecnologia. Porque, de fato, carne é mais importante do que computador. Mais importante, inclusive, que é a comida. Mas carne a gente só come tanta por dia. A computador a gente quer renovar todos os anos quando surge um novo. Ninguém vai para o mercado trocar a soja que está em casa. Mas você vai trocar o computador, você vai trocar o celular, você vai trocar tudo que traz uma inovação. Inclusive arroz com cor diferente que estão fabricando e que termina criando mercado. Não investir em ciência e tecnologia é trabalhar com uma demanda fixa, a não ser quando entra mais gente, que é o que está salvando a gente, porque na China não estavam comendo carne. Mas quando todo chinês comer carne, a gente vai ficar com aquela demanda. Mas ela não vai crescer. E ela vai ser preenchida por gente fora também, como na África. O caráter do brasileiro. Eu creio que, de fato, é o caráter de todo empresário e a finalidade dele. Felizmente, eles têm lucro. O país precisa de lucro. Que é outra coisa que a gente precisa começar a quebrar preconceitos de ideias do passado. Eu me considero um político de esquerda, sim. Muita gente aí acha que não, porque definiram como sendo conforme a sigla. Mas aí tem que tem que saber que no mundo de hoje, o discurso, a ideia, a filosofia de ser ou não de esquerda vai sair cada vez mais da economia. A economia tem que ser eficiente e não justa. Ela tem que ser eficiente debaixo de regras morais. Não pode ter escravidão. Não pode ganhar muito dinheiro produzindo cocaína. Você tem regras. Mas aqui dentro é eficiência. Com esta eficiência é que a gente constrói a utopia da gente. A utopia social, a utopia libertária, a utopia de ninguém abaixo de um piso social, ninguém acima de um teto ecológico, uma desigualdade tolerada no consumo, uma escada social que há educação, permitindo que uns fiquem aqui, outros cheguem aqui pelo talento,
pela persistência, essa visão nova exige uma economia eficiente. E às vezes, aliás, muitas vezes, querer intervir na economia eficiente leva a desastres. Temos que, pelo menos, não criar desastres. A gente estava conversando hoje sobre economia ou não ciência. E ele disse que economista é como meteorologista, que, vamos dizer, só acerta a chuva depois. Mas eu disse, economista é pior do que meteorologista, porque meteorologista não provoca a tormenta. E os economistas provocam a tormenta. Então, voltando, mas, dito isso, tem um certo caráter na formação do pensamento do empresariado brasileiro que não é de se preocupar tanto com a inovação. Como eu acho que tem um caráter na formação do povo brasileiro em geral de não valorizar a educação. Tem um caráter. É diferente do caráter de outros grupos em que a educação é um valor em si. A gente, quando quer dizer que uma pessoa não é grande coisa, a gente diz que é um filósofo. Não tem nada mais importante que um filósofo do ponto de vista da criação do pensamento. Quem é que quer que seu filho seja professor da educação de base? Da universidade tem muitos ainda. Não é só por causa do salário, é porque não vê resultado nisso como uma coisa fundamental. Então tem um pouco do caráter. Mas eu lembrava que, por exemplo, os fármacos as empresas investem para valer. E ficamos para trás, não é isso? Eu acho que a gente está ficando para trás, porque nós não estamos fazendo isso. Finalmente, eu creio que a gente deveria tentar, além de soja, chips. E temos condições. Não em 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, mas um projeto de longo prazo. Eu creio que a gente poderia, investindo corretamente naquilo que eu chamei os 5 itens do Sistema Nacional do Conhecimento da Inovação, começando com a educação de base que não desperdice nenhum cérebro, fazendo a reforma da universidade para que ela seja, além de escada, alavanca, influindo para mudar o caráter do empresariado a partir dele ter lucro investindo, criar uma cultura nacional que exige, por exemplo, erradicar o analfabetismo. A gente pensa que não tem nada a ver, mas tem a ver 13 milhões de analfabetos com o fato de que a ciência e a tecnologia é atrasada. Tem a ver, tem alguma coisa aí. Embora a Índia tenha mais do que nós em número absolutos e já tenha um foguete em Marte. Mas, de qualquer maneira, tem a ver sim. Então, e eu esqueci o quinto, é a criação de alguns institutos de ciência e tecnologia de ponta, como foi o ITA, que deu a Embraer, como a Embrapa deu o agronegócio. Então a gente tem que criar alguns, em algumas áreas que eu já andei citando no passado, algumas, eu prefiro não citar quais seriam, mas tem que escolher algumas áreas e a gente fazer como nos anos 50 fez com o ITA, e deu certo no caso do ITA. Bem, finalmente, para terminar, alguém falou em criar jovens. Minha preocupação, essa semana eu fui ver a feira, não sei se vocês conhecem, chamada Party, de Startup, Campus Party. Eu fui lá visitar. É formidável ver aqueles meninos com aquelas empresinhas surgindo, com aquelas ideias, coisas maravilhosas. Mas eu tenho percebido que a juventude está se dividindo em duas no Brasil. Uma que de fato faz coisas, felizmente ela existe, mas pouco preocupada com o conjunto do país. Porque não tem ninguém inspirando com projetos de transformação social, econômica, longo prazo. E outros que estão militando na política, mas completamente fora, a meu ver, do rumo que o Brasil precisa ser. Às vezes eu exagero dizendo que tem certos grupos militantes por aí que parecem zumbis mentais. Eles não conseguem pensar nem ler algo diferente do que eles aprenderam. Terminam decorando. E ao decorar, às vezes ficam superados. Porque o discurso bem decorado, num mundo diferente, não serve mais. Então nós estamos com duas juventudes hoje. E o lugar de formar jovens são os partidos. E não temos partidos. E aí eu digo todos. Como político, eu sou obrigado a ser filiado a um. Não é um partido, é uma sigla que junta pessoas, porque no Brasil a eleição exige que tenha um clube eleitoral ao qual você esteja filiado na hora da eleição. Então, nós estamos sem formação de jovens
para a construção da coesão e a definição de rumo. Talvez essa seja uma das grandes tragédias nossas.